Oi pessoal, meu nome é Alessandro Cabral Lobe Silva, sou graduando em História no 7º semestre pela UFBA e eu vim por meio desse vídeo falar um pouco sobre a minha pesquisa do PIBIC, que é orientada pelo professor Marcelo Pereira Lima e tem como título Cristãos e Muçulmanos, Diversidade e Estratégia de Convivência e Tensões nas Relações Sociopolíticas no Reino de Aragão no século XIII. Então, para começar, eu vou falar algumas informações gerais sobre a minha pesquisa. Eu busco nela principalmente tratar sobre as relações entre cristãos e muçulmanos no Reino de Aragão, buscando trazer principalmente as relações tanto de conflitualidades quanto de diplomacia que esses grupos empreenderam e foram protagonistas no medievo, buscando trazer a ideia de como essas relações são diversas e não necessariamente se prende a uma única forma de se interagir. Ou seja, vamos supor, a ideia de que cristãos e muçulmanos são grupos antagônicos, são grupos que vivem uma eterna cruzada, onde eles apenas guerreiam e lutam por terras e apenas se excluem um ao outro sem nenhum tipo de contato. Na minha pesquisa, eu busco trazer como esses grupos, além de terem seus conflitos, também empreenderam relações de troca e outras formas de diplomacia e não necessariamente viveram todo o medievo apenas guerreando e lutando pelas suas respectivas terras, né? Na minha pesquisa eu situo ela principalmente no século XIII, porque é um século onde se tem vários desenrolares políticos importantes. Por exemplo, a conquista do reino de Valência por Jaime I e a conquista do reino de Múrcia, o reino muçulmano de Múrcia, por Jaime II em 1296. Nesse caso, não tem somente desenrolares políticos importantes no reino de Aragão, tem-se, por exemplo, no reino de Castela, porém, eu busco me situar somente no reino de Aragão, onde eu posso analisar essas diversas formas de diplomacia e conflitualidades que esses grupos empreenderam nesse território em específico. Então, para poder analisar essas formas de interação, eu tenho 3 itens de análise principais, que no caso é a repovoação do reino de Valência, os arrais de Crevilén e a antroponímia muderra e cristã. No caso, a antroponímia diz respeito ao estudo dos nomes, então, dos nomes cristãos e dos nomes muçulmanos, onde eu busco trazer como uma fórmula clássica muçulmana de se escrever o nome foi deixando de ser utilizada com o avanço territorial cristão. Então, portanto, eles deixam cada vez mais se utilizar dessa fórmula clássica para se adaptar a uma fórmula dual que tem características cristãs. Então, eu busco trazer isso na antroponímia, quanto à repovoação do reino de Valência, por ter sido um reino muçulmano e, no século XIII, ter sido conquistada por Jaime I, que é um monarca cristão. Esses grupos muçulmanos que lá viviam foram expulsos ou então foram mantidos na terra, tudo isso de acordo com as necessidades e a política que o monarca aragonês queria empreender no local. E quanto ao arrais de Crevilén, diz respeito a uma relação vassalática, já visto que são membros da aristocracia, tanto porque é um senhor muçulmano, o senhor de Crevilén, e o monarca aragonês Jaime II. Então, portanto, trata da diplomacia que esses dois indivíduos empreenderam no final do século XIII. Quanto às minhas fontes, elas têm teor tanto diplomático quanto jurídico, onde eu busco analisar essas formas de conflituosidade, essas formas de diplomacia, buscando evidenciar aquilo que eu citei anteriormente, a diversidade e as diversas formas de se interagir com grupos religiosos opostos no medievo. Então essa é a minha pesquisa e obrigado pela atenção.